Um grupo econômico muito interessante nos Estados Unidos, início do século, entre eles um personagem famoso muito conhecido, John D. Rockefeller, Rockefeller, é isso aí. cara mais rico do planeta na época, e até hoje dizem que a fortuna dos hoje 3 caras mais ricos do mundo não bate o que o Rockefeller tinha no início do século. E o cara tinha 42 anos, quase a nossa idade. Aham. E ele teve um evento de saúde tão violento, ele teve uma alopécia, que é uma doença que faz a gente perder os pelos, e ele teve uma alopécia total, ele perdeu, como o Amin, né, o nosso Sim. senador aqui, e ele entrou em desespero total, absoluto, e ele chamou os especialistas do mundo inteiro, botou grana na mão dos caras e falou, ó, se vocês me salvarem, vocês vão ficar ricos. E eles conseguiram chegar à conclusão, você conhece o método Rockefeller? Não? Ele tem três regras de vida. Uma coisa assim ridícula, porque você vai pensar, ele botou pesquisadores, ele botou cientistas, então eles descobriram a cura do câncer. Não, eles trouxeram para ele a seguinte expectativa: você precisa dormir bem, você precisa comer bem e você precisa fazer atividade física. Isso aos 42 anos, ele recebeu o diagnóstico na época dos médicos para 2 anos de vida. Então, um cara que, em tese, não passaria dos 44, que é a minha idade de hoje. E o Rockefeller morreu com 98. O que ele fez? Ele pegou essas 3 regras de vida, botou embaixo do braço e fez disso uma filosofia de vida. Algo que, vamos combinar, a filosofia ayurvédica, germânica, chinesa, indiana, Hipocrática, que é ocidental, né? já falava Já há milhares de anos. falava, já falava. Engraçado, porque a própria filosofia hipocrática, se você vê lá, tem vento, tem fogo, tem água, tem terra. Na medicina chinesa só não tem o vento, mas é o mesmo elemento da madeira, tem o fogo, tem a água, tem a terra, tem o metal, que é um pouquinho diferente. Cara, mas é a mesma coisa, né? Aliás, dominou a medicina por 2.500 anos. Agora que ele não se fala mais nisso. Mas isso dominava, né? Sempre foi assim. Deixa eu te fazer uma pergunta interessante. Mandar. A medicina hoje ela é baseada, muito baseada, pelo menos a medicina ocidental, no que nós chamamos de ciência. Eu coloco ciência entre aspas, porque eu gosto de explicar que ciência é um método e que tem várias portas, várias vertentes, mas via de regra é o que hoje se preconiza em termos de saúde. Eu imagino que nessa trajetória sua indo para uma filosofia mais oriental, entrando um pouco mais, eu vi você falando agora sobre ser sanguíneo, que você já vai ter que explicar o que é isso. Tu não vai escutar isso na medicina tradicional. Eu suponho que isso deva ter te trazido alguns enroscos de amigos, de colegas e até da própria medicina. Como que foi a tua trajetória nesse sentido? Nesse sentido, depois que eu tive esse burnout, né, e eu comecei a tomar meu rumo, todo mundo que fazia alguma crítica, cara, eu sabia, este não é o caminho certo. Eu prefiro o meu. Então, não me... Lógico que incomoda de ver, às vezes, uma chacota de um amigo, de um colega, né? Mas os amigos querem nosso bem e estão ali do nosso lado e já mostrei para uns e para outros que funciona, né? Então, a coisa é muito legal. E agora, não tenho problema com isso. Agora, você falou ali da medicina baseada em ciência, medicina baseada em evidências. Hoje já se fala medicina baseada em experiência também, porque o que está acontecendo? Gente, o mundo inteiro antes baseava em crendices e era uma pessoa que dominava naquele momento centrava a ciência. A gente teve Ibn Sina, a gente teve o próprio Avicena, Averroes. Avicena, né? Teve o próprio Hipócrates, teve o Galeno, que é os 4 temperamentos de Galeno, que fala o sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico, e eu sou sanguíneo ali. Nesses âmbitos, as ideias não avançavam muito destas figuras, né? O problema é que, quando passamos pela Idade Média, quem determinava o que era verdade ou não era uma instituição, né? E aí, quando a gente começou a ver que essa instituição usava da informação para ter, às vezes, um poder, aquelas pessoas que começavam a ver que nem tudo era aquilo que se falava, começaram a usar a razão para
dizer uma crença, né? E teve todo um avanço da ciência. O problema que eu sinto hoje, e aí ó, vai dar pano para manga para um monte de crítica e um monte de polêmica aqui, é que hoje estão usando a ciência para dominar o leigo. Ou seja, a crítica que fizeram, que fez surgir a ciência, agora é o mesmo mecanismo que você suprime os outros. Eu estou fazendo aquilo que eu queria evitar. Aí é que tá. Eu falo muito sobre isso. Mas não é a ciência culpada. Da mesma forma como não era culpada a religião. Era quem centralizava o que podia e o que não podia. Né? Da mesma forma como hoje a gente tem revistas que dizem o que entra e o que não entra, se você provou que um remédio não funciona, aí não funciona, isso não vende. Por que eu vou pôr na minha revista? Eu vou pôr a do outro lá que falou que o tal remédio funciona. Estou fazendo mau juízo de algumas revistas? Não. As revistas talvez tenham uma boa intenção, mas os indivíduos que são a questão. E aí é que está. A partir do momento em que você tem alguém que centraliza decisões e esse alguém é corruptível, a ciência é uma só. A ciência ela tem o seu absolutismo, a religião vai ter o seu absolutismo, mas o que vai sendo relevado é quem diz que o que vale e o que não vale. E esse aí, se tiver interesses escusos, a gente vê o que viu nessa pandemia, coisas atrozes acontecendo, verdades sendo relativizadas, da mesma coisa como inverdades sendo colocadas como absolutas e você falando, gente, não é assim. Ciência precisa do contraditório. É bom. Né? Desejável. É desejável. Quanto mais... ciência é igual um diamante bruto. Não brilha. Ela precisa de desgaste para sair uma coisa valiosíssima de lá. Que o que faz o diamante ser valioso é o brilho dele. Ciência é igual. E nesse viés, o que eu comecei a ver? Que se a ciência só promove o que é estudado e só é estudado aquilo que eu consigo aportar dinheiro, e se eu só aporto dinheiro naquilo que me dá retorno, aquilo que é verdade, mas que não dá retorno se eu tentar provar que funciona, nunca vai ser estudado. Que é o caso da fitoterapia, né? Fitoterapia, a própria acupuntura, se você for ver, hoje ela tem um incentivo da própria Organização Mundial para que isso seja usado. Mas interesse de fato de ser... Alguém botar grana... Ela deixa de ganhar dinheiro no processo, né? Esse grande sistema. Mas só que como falou, fitoterapia, tem a acupuntura, a própria homeopatia, que, mesma coisa. Coitada, como está sendo esculachada. Na Inglaterra é obrigatório, eu acho que, não sei nem se já foi proibido, mas até um tempo atrás era obrigatório colocar como este produto não funciona. Imagine o impacto cognitivo que a pessoa tem ao tomar um negócio que está escrito, isso não funciona. Sabe? E assim, todo o princípio e todas as coisas, eu não preciso... Vamos dizer aqui que se não funcionasse, se você me dissesse que essa água aqui tem um remédio e este aqui é um placebo e eu tomei e eu melhorei, funcionou. Independentemente se foi ou não. O problema é que quando a gente faz ciência, a gente tem que excluir o placebo. Mas como médico não é cientista. O médico ele tem que fazer tudo em prol do paciente. E se ele tem o placebo em prol do paciente, ele tem que usar. Né? Agora, se a gente for fazer coisas que funcionam que a gente sabe, e se eu atender bem, que é o que a gente fala de relação médico-paciente, fizer ele melhorar, é isso que tem que ser feito.